pessoal da aula D, tudo bem? Tudo certo? Eu sou a professora Tamis e estou aqui para a nossa 11ª aula do curso de Português para Migrantes e Refugiados. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar o assunto da aula anterior, que era saúde. Nós falamos um pouco sobre o SUS e agora nós vamos falar então sobre saúde e bem-estar. Nossos objetivos são refletir sobre saúde e bem-estar e estudar o futuro do modo indicativo, que nós já estudamos então na aula anterior, o futuro do pretérito, aquele futuro do passado. Agora nós vamos estudar um outro tipo do futuro. Assim nós já vamos fechando, encaminhando para o fechamento do modo indicativo. Sério, como está o português de vocês? Vocês já estão usando assim, muito português para escrever, para falar na rua? Compartilhem como é que estão sendo essas experiências de uso da língua aqui nos comentários para a gente poder ver e acompanhar um pouquinho como vocês estão. E lembrem sempre que cada aula vem junto com material complementar para vocês baixarem e poderem ler os textos na íntegra, fazer exercícios, saber um pouco mais sobre o vocabulário e outras informações que nós achamos pertinentes para vocês nessa etapa da aprendizagem, certo? Então acompanhem, se inscrevam no canal, deem aquele like, compartilhem e comentem sempre aqui para a gente poder saber mesmo como vocês estão. Então aqui mais um texto do blog do Ministério da Saúde, realmente é muito bom esse blog, e nós temos então aqui 5 dicas para começar a praticar exercícios físicos. O Dia Mundial da Atividade Física, 6 de abril, chama a atenção para a importância dessa prática para a saúde. Então vamos conhecer que dicas são essas. Vocês praticam esporte? Vocês fazem alguma coisa? Ou assim, a caminhada é só até a parada de ônibus, o mercado? O que vocês fazem ou não fazem nada? Vamos ver então o que o Ministério da Saúde nos indica fazer. Dica 1. Experimente diferentes possibilidades. Faça uma caminhada, tente fazer uma corrida, dance, prove modalidades esportivas. Faça hidroginástica, musculação, natação ou veja outras alternativas dentro de uma academia ou na sua comunidade. Eu só quero destacar que vocês perceberam o tempo verbal, o modo verbal que está sendo utilizado aqui nesse início. Não tem tempo, certo? Porque não tem tempo. Mas é o modo imperativo. O modo imperativo é aquele que fica dando orientações, ordens. Então, nós vemos aqui, ó, o faça, o verbo fazer, o tentar, tente, dançar, dance. Nós vemos aqui várias, então, utilizações do modo imperativo, porque são dicas. E as dicas, quando a gente escreve ou quando a gente lê, a gente vê muito modo imperativo sendo usado. Mas voltando, né, fecha parênteses. É muito importante que você se identifique com o que vai ser mais prazeroso para você, o que você vai gostar de fazer. Quando a gente coloca atividade física como fator de proteção para a saúde, é importante experimentar coisas diferentes para fazer da atividade física um hábito, uma coisa prazerosa, que não seja uma obrigação. Por isso, experimentar diferentes possibilidades é uma estratégia muito boa, recomenda o educador físico. Na nossa dica 2. Experimente se exercitar em horários diferentes. Faça essa experimentação até descobrir em qual momento do dia você se sente mais disposto ou qual é o momento em que se encaixa melhor na sua rotina. Isso vai facilitar que o exercício não seja percebido como obrigação. É importante entender esse ponto, colocar a atividade física dentro da sua rotina e fazer com que ela se encaixe no seu dia a dia e seja uma coisa bem natural, reforça Sávio Camargo, que é o educador físico. Tenha uma boa companhia, dica 3. Uma boa companhia pode ser o impulso que falta para você começar e continuar a fazer sua atividade física. Tudo que for auxiliar você a fazer atividade física, você precisa dar importância. Tudo que puder ser usado a favor da prática esportiva deve ser usado, aconselha. Então aqui aconselha, nós já vemos também mais um indicativo do modo imperativo em ação. Mas além do modo imperativo, nós temos aqui o modo indicativo sendo utilizado, desde o presente a também uma outra forma que foi sendo destacada à medida que a gente estava lendo. Se vocês perceberam isso, que bom. Se vocês não perceberam, a gente já vai mostrar e vocês já vão ver o que está acontecendo. Então, temos esse trecho. O que você vai gostar de fazer? Isso vai facilitar que o exercício não seja percebido como obrigação. O que você vai gostar de fazer? O que você gostará de fazer? Isso vai facilitar que o exercício não seja percebido como obrigação. Isso facilitará. Então, o que nós temos? 2 verbos para dizer
o que significa um. No caso, nós temos o verbo ir sendo conjugado aqui em ambos os casos e o verbo que seria o principal, que seria o conjugado, sendo utilizado no infinitivo. Quando nós temos uma situação dessas, a gente pode transformar para a conjugação adequada, segundo a gramática, do futuro do presente, que é o nome desse tempo verbal que faz parte do modo indicativo, o modo da certeza. Dica 4, vamos perceber onde está, se está, tem, não tem, o futuro do presente nessa dica. Tente adquirir o condicionamento físico aos poucos. Não se esforce exageradamente para manter no exercício uma sensação prazerosa. Com a sequência das atividades, você pode ir aumentando um pouco as cargas de exercícios, mas inicie com cargas baixas e vá aumentando aos poucos para trazer um condicionamento melhor para o corpo, até chegar no ponto onde terá um benefício para a saúde. Se já começar querendo fazer muita coisa, você pode não sentir prazer naquilo e se desmotivar. Alerta o educador físico. Então, nessa dica, nós temos um terá, que não temos aqui onde vai ter um benefício. Nós já temos aqui o verbo sendo conjugado no futuro. Então, vamos para a nossa última dica, a dica 5. Não fique planejando demais. Vista a roupa, calce um sapato confortável e comece. Planejar demais, esperar por isso ou por aquilo, pode te desmotivar e fazer com que você não comece nunca. Você sempre vai adiar se planejar demais. Sentiu a necessidade? Inicie. Vá fazer uma caminhada. No outro dia, tente uma coisa diferente, mas faça. Quanto antes vier essa prática regular, melhor vai ser para a sua saúde. Finaliza Sávio. Então, na nossa última dica, o que nós temos aqui de futuro? Nós temos o vai adiar e o vai ser. Como ficaria com a forma simples, conjugado de forma simples, ou seja, apenas um verbo? Aqui, você sempre vai adiar, você sempre adiará. E no segundo exemplo, quanto antes vier essa prática regular, melhor será para a sua saúde. Então, nós vemos essa mudança da forma composta para a forma simples. Composta porque temos dois verbos, o verbo ir conjugado no presente, mais o verbo que seria conjugado nessa conjugação simples no infinitivo. E aqui a mesma coisa, é sempre no presente, certo? O verbo ir sempre estará no presente. Futuro do presente é quando a gente tem, então, essa forma simples, que é apenas um verbo. Se nós falamos assim, conjugue o verbo na forma composta do futuro do presente. Aí, ok, você vai usar o verbo ir mais o verbo que seria conjugado na forma simples. Verbos, então, nós estamos no futuro do presente. O futuro do presente, diferente do futuro do pretérito, ele expressa certeza, essa certeza absoluta que ninguém tem dúvidas e ninguém pode ter dúvidas sobre o que você quer dizer. Se você fala que você irá ao mercado, você irá, e não eu iria no mercado se não estivesse chovendo agora, que é uma possibilidade, é uma condição. O futuro do presente, ele não estabelece nenhuma condição, nenhuma hipótese. Então, destaco de novo que no dia a dia a gente usa essa forma composta por causa que é como a gente utiliza a língua no nosso dia a dia. Nós temos que saber o português e além de saber o português da gramática, isso da norma, de saber conjugar, a gente tem que saber quando utilizar essa língua. Então, dependendo da ocasião, do contexto em que você está utilizando, você vai precisar saber conjugar. Por exemplo, você precisará escrever eu praticarei no lugar de eu vou praticar, porque em alguns lugares pode ser cobrado esse conhecimento da norma. Então é muito importante que vocês saibam que essas duas formas estão corretas, nenhuma dessas formas estão erradas, mas a gente precisa saber adequar, conhecer para poder adequar quando nós vamos utilizar essas formas. Então, aqui o verbo ir conjugado no presente mais o verbo no infinitivo. Vamos ver como ele fica então conjugado. O futuro do pretérito nós já vimos na aula anterior e agora o futuro do presente. Acontece a mesma coisa que no futuro do pretérito. O que acontece?
Mantém o verbo no infinitivo e acrescenta a terminação. Futuro do presente, primeira pessoa. Eu praticarei. Tu praticarás. Você praticará. Ele e ela praticará. Nós praticaremos. Vocês praticarão. Eles e elas praticarão. Percebam que vocês e eles e elas, aqui no futuro do presente, muda para ão, aotil. Esse aotil, ele indica que é o futuro. É bem comum de ter, às vezes, assim, uma confusão na hora de escrever e acabar escrevendo, você quer dizer o futuro, mas escrever como se fosse no passado. Como isso acontece? Quando tu escreve com M. Então, se vocês escrevem, por exemplo, ou já escreveram, já viram alguém escrevendo com M, eu já vi muitas vezes, muitas pessoas, sejam brasileiras, sejam pessoas que não falam português como língua materna, que às vezes escrevem com M. É porque tem essa confusão fonológica, que é o som meio parecido. Vocês praticaram, vocês praticarão. Só que acontece que quando nós temos aotil, nós precisamos forçar um pouquinho mais. Então, praticarão. Os verbos irregulares. Acontece a mesma coisa. Mantemos o infinitivo mais o final. Então, eu serei, eu estarei, eu irei, eu terei. A mesma coisa para todas as pessoas. Se vocês sabem como conjuga o presente, o futuro do presente, como são as terminações para cada pessoa do discurso, vocês saberão fazer a conjugação para todos os verbos. Então, atividade agora, atividade para praticar o português escrito e também para a gente poder saber como é que vocês estão utilizando a língua. Quais são as dicas de vocês para termos uma vida mais saudável? Escreva uma lista com 5 dicas, como a do texto lido. Então, nós vimos aqui, nós lemos o texto na íntegra, que isso também estará disponibilizado no material complementar, com essas 5 dicas do educador físico. Quais são as 5 dicas de vocês? Vocês podem não concordar com nada do que ele tenha dito e criar as suas próprias dicas. Então, criem as próprias dicas de vocês. Lembrem de usar o modo imperativo, porque ele é muito presente nesse tipo de texto. E também o futuro, como nós acabamos de estudar, certo? Então, bons estudos, até a próxima!